Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre o movimento ondulatório e nesta aula eu vou falar para vocês sobre a superposição e a interferência de ondas. O caça francês Rafale, ele não pode ser detectado por radares. Mas por que o caça francês Rafale não pode ser detectado? Que tecnologia ele utiliza para impedir que um radar o detecte? Então vamos lá, como é que acontece a detecção de um radar? O radar ele vai emitir uma onda, essa onda vai ser refletida pelo avião e volta para o radar, e assim o radar consegue detectar a presença do avião. Porém, o radar não consegue detectar o avião francês Rafale. A questão é, por quê? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre a superposição de ondas. Então, vamos considerar agora dois pulsos, ou seja, duas ondas. Essas duas ondas se propagam simultaneamente na mesma corda que está esticada. Então, um pulso vem de um lado, outro pulso vem do outro lado. Eles viajam em sentidos diferentes. E quando eles se encontram, você tem uma superposição. Ou seja, se os dois pulsos viajam pela parte de cima da corda, quando eles se encontrarem, eles vão se somar. Você vai ter uma superposição dessas cordas, dessas ondas no caso, e aí você vai ter uma soma, uma adição dessas duas ondas. Depois, eles seguem os caminhos como se nada tivesse, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Agora, se um pulso vai por cima e outro pulso vai por baixo da corda, quando eles se encontram, você tem uma subtração, ou seja, a onda ela diminui sua amplitude. No caso anterior, as amplitudes eram somadas, aqui você tem uma subtração dessas amplitudes. E depois, os dois pulsos seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido. Agora, se dois pulsos iguais, de amplitudes iguais, mas um que viaja por cima da corda e outro que viaja por baixo, se encontram, a superposição deles resulta em uma onda com amplitude zero, ou seja, resulta na posição de encontro na aniquilação das duas ondas. Depois, novamente, esses pulsos eles seguem cada um seu caminho como se nada tivesse acontecido. Mas na posição de encontro, as duas ondas elas se anulam se uma estiver para cima e outra estiver para baixo. Agora, duas ondas que viajam juntas na mesma corda e no mesmo sentido, como a gente está vendo aqui, elas também vão ser superpostas. Então, a superposição dessas duas ondas será uma terceira onda. Essa onda ela vai ser a soma da onda azul com a onda vermelha. Por isso que eu coloquei aqui uma onda roxa, né, para representar essa soma. Então, digamos que a gente tem aqui uma onda azul, uma onda vermelha. Digamos que y1xt igual a y01, que é a amplitude, seno de kx menos ômega t, isso representa uma das ondas, enquanto essa outra função harmônica representa a outra onda. E aí eu vou ter a superposição dessas ondas, ou seja, eu vou ter a soma dessas ondas, que é a função y de xt, que é igual à soma de y1 mais y2. Se a gente substituir aqui os valores, né, e supor que as amplitudes sejam iguais, as amplitudes y01 e y02 são iguais, nós vamos encontrar esse seguinte resultado. A onda y, que é a onda resultante da superposição das duas ondas y1 e y2, ela pode ser escrita dessa forma. Y de xt igual a y0, que é a amplitude, que é a mesma para as duas ondas, vezes seno de kx menos ômega t, que vem da primeira onda, mais seno de kx menos ômega t, mais uma constante de fase, que vem da segunda onda. Então aqui a gente pode utilizar a seguinte identidade trigonométrica, seno de alfa mais seno de beta, ou seja, seno de um argumento alfa mais o seno de um argumento beta, é igual a 2 vezes o seno do seguinte argumento, meio, multiplicado pela soma de alfa mais beta, vezes o cosseno do argumento meio, multiplicado pela subtração de alfa menos beta. Então, utilizando essa identidade trigonométrica e o nosso resultado para y, juntando essas duas coisas, nós chegamos nesse resultado aqui. E olhando aqui para
o argumento do cosseno, eu posso eliminar kx, uma vez que eu vou ter kx menos kx. Posso eliminar também ômega-t, uma vez que eu vou ter menos ômega-t mais ômega-t. E aí eu vou ficar apenas com cosseno de menos φ. Portanto, a função y de xt será 2y0, né? Esse 2 vem daqui, multiplicado pela amplitude y0, cosseno de meio φ. Por que meio? Porque eu tenho aqui meio, que está multiplicando menos φ, né? Então é menos, aliás, menos meio φ, vezes o seno desse termo aqui, kx menos meio de kx menos ômega-t mais kx menos ômega-t mais a constante de fase. Kx mais kx dá 2kx, que dividido por 2 dá só kx. Menos ômega-t dá menos 2 ômega-t, que dividido por 2 novamente vai dar só menos ômega-t, mais a constante de fase dividido por 2. Esse termo aqui, cosseno de menos φ sobre 2, eu posso escrever ele como sendo o cosseno de mais φ sobre 2. Porque o cosseno de um valor negativo é igual ao cosseno do valor do mesmo argumento positivo. Então, a minha expressão para y vai ser a seguinte. Y de xt igual a 2y0 cosseno de φ sobre 2 vezes o seno de kx menos ômega-t mais a constante de fase dividido por 2. Então, a gente tem aqui um fator de amplitude. Note que esse fator de amplitude aqui ele é constante, né? 2y0 cosseno da constante de fase sobre 2. Então, isso aqui é o nosso fator de amplitude constante. E temos o fator oscilatório, que é esse segundo fator aqui, seno de kx menos ômega-t mais φ sobre 2. Então, aqui a constante de fase, φ, vamos analisar o que acontece com essa onda para alguns valores da constante de fase. Digamos que a constante de fase seja 0. 0 radianos ou 0 graus, tá? Então, se essa constante for 0, isso aqui, esse termo vai ficar cosseno de 0, que dá 1. Então, aqui vai ficar só 2y0. E aqui, como a fase é 0, a constante de fase é 0, então vai ficar 0 sobre 2 dá 0, fica só kx menos ômega-t. Isso resultaria no seguinte, digamos que a onda vermelha seja a onda y1, a onda azul seja a onda y2, e se a constante de fase é 0, significa que as duas ondas estão na mesma posição. Portanto, a soma delas aqui vai dar uma interferência construtiva. Então, a soma, que é a função y de xt, vai ter o seu máximo valor possível, quando as posições elas coincidirem, né? Nesse caso, a gente diz que as ondas estão em fase. Agora, se o ângulo φ, ou a constante de fase φ, for π radianos, o equivalente a 180 graus, né? Então, aqui as ondas estão em fases opostas. Nesse caso, o que vai acontecer? Novamente eu tenho a função vermelha, que é a função y1, a função azul é a função y2. Eu vou substituir aqui o cosseno, o ângulo φ, né, aliás, por 180 graus, ou por π. Eu vou obter cosseno de π sobre 2, que dá 0. Portanto, isso aqui, o valor da função y será 0. Isso significa que a gente tem uma interferência destrutiva. Não existe onda aqui resultante, porque as duas ondas, y1 e y2, vão se anular. Então, isso a gente chama de interferência destrutiva. Então, o que acontece aqui com o caça francês Rafale é que, quando uma onda incide no caça, o caça ele tem uma tecnologia que detecta as características dessa onda que incidiram sobre ele, e ele envia uma onda em fase oposta à onda recebida pelo caça. Consequentemente, a gente vai ter aqui uma superposição de duas ondas com fases opostas, então a gente vai ter uma interferência destrutiva. E essa interferência destrutiva faz com que hoje você não tenha onda resultante nenhuma. Então a onda ela acaba não sendo refletida em direção aqui ao radar, porque o caça ele envia uma onda com fase oposta que aniquila a onda que seria refletida. Então o avião ele vai gerar uma onda com uma amplitude igual e com a mesma frequência também, mas com uma fase oposta à onda que é emitida pelo radar.
Essa tecnologia também é utilizada em fones com cancelamento de ruído. Então imagine que você está ouvindo música em um fone que tem essa tecnologia de cancelamento de ruído, e aí passa um automóvel perto da sua casa, fazendo barulho muito grande, só que você acaba não escutando esse barulho do automóvel. Então o que é que acontece? O fone detecta essa onda que foi emitida pelo automóvel. Essa onda, ela chegaria ao seu ouvido, porém o fone ele imediatamente envia uma onda com fase oposta à onda enviada pelo carro, né, pelo automóvel. Isso faz com que as duas ondas com fases opostas se anulem e você não tenha ruído nenhum vindo de fora da sua casa, por exemplo. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.